Vamos ver hoje a correção da atividade, mas antes de corrigir, que a atividade da página 87, começa com a poesia, e 88, Invenção da Liberdade, a poesia do arcadismo português. Porque quando nós estivermos falando de escolas literárias, a gente vai falar do arcadismo português e do arcadismo brasileiro. Por enquanto, vamos falar um pouco do arcadismo português. No século XVIII, muitos escritores portugueses buscaram renovar a cultura. Assim, em 1756, um grupo de intelectuais fundou a Arcádia Lusitana, associação literária que tinha como objetivo combater o exagero barroco, tomando como lema a frase latina inutilia tranque, ou seja, inutilia tranque quer dizer cortar as coisas inúteis. O ano em questão foi considerado pelos estudiosos da história literária como um do início do arcadismo em Portugal. Chamada de neoclássicos ou árcades, esses intelectuais escolheram temas relacionados tanto à tradição greco-latina como os padrões do classicismo português do século XVI. Além disso, anteciparam na forma e no conteúdo expressões poéticas do movimento romântico que viria no século seguinte. O gênero literário que predominou em Portugal neste período foi a poesia. Ainda hoje, poemas escritos há 300 anos seduzem o leitor pelo ritmo e o levam a um mundo em que os principais valores são a liberdade, a valorização da natureza e o desprezo pela cidade. Então, vocês viram aí como características predominantes aí a liberdade, a valorização da natureza e o desprezo pela cidade. A poesia satírica de Bocage. Os poemas satíricos do escritor português Manuel Maria de Barbosa do Bocage, em que ele viveu entre o ano 1765 a 1805, foram escritos no contexto da sociedade moralista e repressora do século XVIII. O poeta enfrentou as questões sociais decorrentes da aristocracia decadente e denunciou a união da Igreja com a monarquia, o que impedia todos os esforços para a modernização de seu país. Sua crítica às instituições, censurando os males da sociedade ou os indivíduos, não foi aceita na época. Leia o soneto a seguir, que procura compor o retrato de um funcionário público. Então, agora a gente vai ver um poema do Bocage, que vamos ver o que é que ele vai falar. Ele fala do funcionário público. Retrato do guarda-mó da alfândega do tabaco. João da Cruz, Chance, Verona. O guarda-mó da calva para baixo é mais desagradável que um capucho. Não tem bofe, nem fígado, nem bucho. Mais chato me parece que um capacho. As contas são cavernas de um patacho. Os queixos são as querras de um cachucho. Não tem figura de mágico ou de bruxo. Na cabeça miolos lhe não acho. Afeta no exterior santo de nicho. Por dentro é um sinistro de que um mocho. E a loja mais peçonha do que um bicho. E que os outros têm cheio de... ele tem de xoxo. O que é mais vassoura nele é lixo. E ainda isto entre nós, bom, arroxo.
Então, aí é um poema de Bocage. Vocês viram ele fazendo uma crítica ao guardador mor. Bucho quer dizer estômago. Bucho quer dizer estômago. Capucho é peixe do mar. Capucho, peixe do mar. Capacho, espécie de tapete de fibras grossas e ásperas. Quando o pessoal fala que alguém tratou o outro como capacho, porque o tapete é como se a pessoa tivesse pisado, não é na pessoa. Capacho quer dizer isso. E capucho, frade franciscano, conhecido no Brasil como capuchinho. E patacho, embarcação mercante de 2 mastros. Então, aí o significado das palavras. O que é antítese? Nós vamos ver um pouquinho de figura de linguagem. Antítese é um procedimento linguístico que combina elementos contrários que aparecem em textos verbais visuais. Quer dizer, quando você diz algo contrário ao outro, aí há a presença de uma antítese. A questão 1 diz o seguinte: o eu poético faz uma crítica à sociedade burguesa, tendo como alvo o guarda-mor da alfândega do tabaco. Identifique as várias comparações utilizadas para descrever João da Cruz e explique-as. As comparações ridicularizam o guarda-mor. A primeira é entre João da Cruz e um capucho. João da Cruz é mais desagradável que um frade franciscano, capucho. Modo de o autor mostrar-se contra a igreja, alvo de sua crítica ferina. Então, ele também criticava a igreja e eles achavam que esses franciscanos eram pessoas de baixo nível, e ele comparando. Então, é uma forma de fazer a crítica. Aí, na questão 2, diz o seguinte: uma leitura global nos mostra que foram usadas palavras com fonema X no final de cada verso. Baixo, capucho, bucho, capacho, patacho, cachucho, bruxo, acho, nicho, mocho, bicho, xoxo, lixo e arroxo. Que efeito isso produz no soneto? No caso aí, né? Dá o efeito de chiado, provoca chiado. Resposta correta. Letra B. A repetição insistente do fonema X. Olha, gente, eu chamei X, mas a gente se lê fonema X. Que o fonema X, ele pode ser escrito pelo CH, ou então pelo X. O fonema X é o recurso sonoro que marca a rima do soneto. Que sentido esse recurso provoca no texto? Acentua o ridículo do retratado. Número 3. Nos 2 primeiros versos da última estrofe, o eu poético ironiza o guarda-mor, empregando palavras contrárias. É o procedimento chamado de antítese. Que sentido esse recurso produz no texto? O guarda-mor é comparado ao lixo, que, além de ser varrido, não age, só suja. Porque você sabe que o varrer é o antônimo de sujeira, que varrer é a limpeza. O que refere o pronome demonstrativo isto? Explique seu sentido. O autor, ao tratar o satirizado pelo demonstrativo isto, próprio de objeto, desqualifica-o, coisificando. Porque você sabe que o pronome, esse pronome isto, que é um pronome demonstrativo, ele, dependendo do tom, você está menosprezando. É isto, você diz assim, é isto, é um ad de menosprezo. Porque esse pronome, ele se refere
a coisas. Então, quando alguém te chamar de isto, é como se você fosse uma coisa, e ninguém quer ser chamado de coisa. Então é isso, gente. Terminou nossa aula e tenham todos um bom dia.